Rogério, depois de 4 jogos, você coloca o time que é considerado pelo torcedor, ou parte da imprensa, o principal. O que você pode dizer desse jogo, a movimentação do time, não tanto o placar, mas a movimentação da equipe foi dentro daquilo que você, pelo menos, traçou, pensou? Depois do terceiro jogo, a gente coloca na quarta partida os jogadores que não haviam ainda atuado, né? Começaram a treinar no dia 5, acho que natural que eles estejam um pouco abaixo fisicamente, demonstra que a gente precisa melhorar, e acho completamente coerente depois de 17 dias não estarem nas condições ideais, né? De positivo, combinações de passe, sempre o entrosamento que eles têm. A parte física que eu acho ainda estão deixando um pouco a desejar. Então temos ainda tempo para trabalhar, temos mais um dia de descanso, 3 dias de treino. Vamos ver como cada um se comporta para a gente tomar as decisões aí para já no jogo de domingo. Rogério, boa noite. Eu queria saber de você a respeito das características. O que é que você pôde observar de características dos jogadores, porque o esquema tático é o mesmo e as instruções que você passa, né, segue o modelo do grupo, mas em relação ao o time que você botou no primeiro jogo e no segundo, o time do terceiro jogo e o time considerado titular. Você quer uma comparação entre eles? É mais ou menos isso? Em termos de características de jogadores, não de modelo de jogo, porque você aplica o mesmo modelo para todos os times. Não, mais ou menos isso. Não. Totalmente distinto. O que hoje jogou dos outros 3 jogos, totalmente distinto. É bem diferente do que a gente joga. Nós jogamos distintos hoje com 2 pontas, diferente de outros jogos. Mas eu acho que assim, como é um treinamento para eles, segue como treinamento. Lógico, alguns ficaram ali 65 minutos em campo, né? Para exigir o máximo deles e poder avaliar a condição física de cada um, principalmente. A parte tática, a parte técnica, isso a gente consegue ver no treinamento. Cada um, esses jogadores que jogaram hoje, são jogadores que talvez tenham mais minutagem no ano com a gente, né? Por isso que nós até deixamos por último eles para estrearem, para terem mais tempo de pré-temporada. Mas o que se nota é que, logicamente, uns estão num estágio mais avançado, outros ainda estão num estágio inicial, e cada um tem cada um leva um tempo para começar. A única coisa que no futebol normal, 17 dias você está fazendo pré-temporada e tudo. Aqui a gente já está no 4º jogo, com 17 dias de pré-temporada, né? Então por isso que nós usamos os garotos no começo. Hoje botamos garotos para tentar rejuvenescer e revitalizar a equipe, né, no campo de jogo. A única coisa é que eles estão um pouco ansiosos e cada um quer pegar a bola e resolver, o que também é natural, tudo natural da idade, né? E agora, depois de cumprir dessa primeira etapa, amanhã nós temos um dia de descanso e vamos começar a pensar na programação a partir de quinta-feira. Boa noite, professor. Com relação até aos adversários, parâmetros, você vai ter o primeiro confronto no domingo de uma equipe de Série A, independente de como seja escalado, do que esteja utilizando, mas você tem um adversário de Série A. Como vai ser essa preparação? E eu aproveito para emendar a pergunta dizendo o seguinte: daqui a 2 dias, seu aniversário, né? Queria que você falasse se pode ser esse presente para o Rogério, como é que o Rogério está em Salvador, no Bahia, como é que está o projeto. Faz uma geral, por favor, professor. Bom, sobre o... E feliz aniversário adiantado. Obrigado. Sobre a primeira parte da pergunta que você fez... Do Bavi. Né? Do Bavi. Logicamente é um jogo, sem dúvida, mais pesado que nós temos aqui no campeonato. É diferente você jogar com um time de Série A. Erros custam mais caro. Você dá tanta transição como nós demos hoje, custa muito mais. É uma equipe que vem preparada para fazer esse tipo de jogo. É uma equipe que, ao menos, terminou o ano passado trabalhando muito, defendendo em linhas baixas e contra-atacando bastante. Então é uma equipe com muito mais qualidade, muito mais preparo, já com um treinador que vem do ano passado, né? É um jogo sempre mais difícil. Nós vamos analisar qual vai ser a melhor escalação no sentido desse jogo, do jogo do Corinthians, do condicionamento físico de cada um desses 30 atletas que nós temos, e vamos chegar a um consenso para escolher a melhor equipe. Não sei se com todos que jogaram hoje, mas na melhor equipe condicionada para que possa enfrentar o Vitória e pós isso o Corinthians. Sobre aqui, lógico que eu estou super feliz. Ano passado eu acho que foi uma boa primeira parte de ano, segunda parte caímos um pouquinho
no final, a gente espera também com a sequência do trabalho, com peças de reposição, ficando mais equilibrado, aguardando, logicamente, uma ou outra contratação que a gente possa fazer ainda para dar as opções e o equilíbrio que o time precisa. É muito cedo ainda para se falar nesse ano, né, fazer projeção. Eu vejo muitas equipes investindo muito, outras perdendo algumas peças, nós mais estável no mercado, né, uma equipe que não contratou tanto, tentando pontualmente achar suas peças, não investe tanto como 4 ou 5 clubes, mas também não tem 1 ou 2 que pedem muitos jogadores e a gente se mantém mais estável, que a gente consiga evoluir nesse ano. Eu estou super feliz aqui, sou extremamente grato à maneira como todos me tratam aqui no clube e aos que trabalham diretamente comigo, às pessoas, né, acho que simbolizando mais no Raul e no Cadu, mas todos os funcionários, enfim, de todas as áreas do clube, sempre com muita educação, muito respeito. Eu acho que isso ajuda bastante sempre no trabalho. Nós nos sentimos à vontade, falo como para mim e da minha comissão técnica, a fazer o trabalho todos os dias, pessoas de assim, extremo nível mais alto, que chega o momento que nós precisamos resultado. E, por enquanto, claro, é um nível mais baixo de competição. Também não acho, dependendo do time que a gente for, ganhar ou perder não é o que vai definir o ano, mas nós temos que mirar lá em cima e tentar sempre adiar a derrota, sempre adiar a derrota, vamos tentar vencer os jogos, que eu acho que é o mais importante, é continuar com confiança, ganhando e analisando bem cada um. Hoje nós conseguimos ver, por exemplo, o time que jogou o primeiro jogo mais intenso, né? Marcando mais pressão, mais forte. Hoje um time mais técnico, que roda bem a bola, que infiltra, que toca bem, usufrui dessa frente da área adversária com mais capacidade técnica, tudo dentro dos parâmetros. O que nós temos que fazer é uma análise para ver quem está mais condicionado, os que têm que treinar, os que precisam treinar mais uma semana, precisam entrar na forma física ideal. É isso que nós agora, o trabalho daqui em diante é fazer isso. No dia de amanhã, programar isso para tentar executar tanto no domingo quanto na quarta-feira e assim sucessivamente. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo e resultado em campo. Parabéns também, um feliz aniversário antecipado. Obrigado. Rogério, teve um lance em específico que me chamou a atenção. Sim. Foi uma sinalização que você chamou o Juba e com as mãos, eu estava um pouco mais distante, eu consegui perceber você pedindo para o Juba estar no meio e pediu, não sei se foi uma dinâmica ou foi um pedido específico, para o Jean Lucas ocupar o campo como se fosse um centroavante. Logo quando a bola girou, o Jean Lucas acabou não acertando na cabeçada, mas sobrou nos pés do Juba, e o Juba acertou um belo chute, fez o gol. Eu queria entender se isso era uma dinâmica já implementada para a partida específica ou foi uma oportunidade que o senhor percebeu durante a partida e solicitou. Eles defendiam também, como a maioria dos times que vêm jogar aqui, em linha muito baixa, e se o Jean Lucas não ocupasse uma casa à frente, o Juba estaria muito atrás e nós não conseguiríamos fazer as triangulações pelos lados do campo, né? E o Jean Lucas tem como característica a infiltração, o Juba, pelo fato, acho que com 3 atrás, ou 2, muitas vezes, dava para tomar conta nos contra-ataques, né, que existiram principalmente no primeiro tempo. E aí nós ajustamos no meio do primeiro tempo um pouco melhor o posicionamento, o Juba começou a ter mais profundidade, Jean Lucas atacando mais espaço. E aí nós começamos a criar mais oportunidade de gol. Perdemos algumas no começo do jogo, relativamente fáceis, mas construímos um bom placar. E para mim o que mais vale é testar como eles estão fisicamente, que a gente possa ver. Nós não tivemos nenhum amistoso, sabe? Nós fizemos treinamento até hoje, então assim, cada time que jogou sem jogo-treino, e a gente constata que tem muita qualidade técnica, que é um time que reúne talentos, mas que ainda precisa de ajustes físicos para poder jogar esse time todo junto novamente. Boa noite, Rogério. Bavi no domingo e o Corinthians, que seria na quinta, agora na quarta. O quanto que essa mudança na data do jogo, da estreia do Brasileirão, impacta no planejamento? Porque ano passado você tocou muito na tecla de que um dia a mais ou um dia a menos na preparação causa muito impacto. Dependendo da distância dos jogos, com certeza. De 3 para 4 dias causa muito impacto. Nós tínhamos uma tabela quando saiu dia 28, depois marcaram o dia 29. Nós fizemos toda a logística para jogar em São Paulo no dia 29. Hotel reservado, tudo pronto. Aí, de repente,
Quando convém para alguns times, o interesse é mudado, daí nós temos que começar a reservar tudo de novo para uma outra cidade, um novo hotel. Então mostra que continua tudo na mesma, no sentido de organização, na parte do futebol, que manda quem pode mais ali, tem um benefício de trocas, até de cidade, estádios, apesar de estar dentro do prazo, acho que estava dentro do prazo, mas você trocar um jogo de uma cidade, onde já está tudo reservado, é um pouco custoso. Diminuir um dia, lógico que muda um pouco o pensamento, sem dúvida, principalmente por se tratar de um começo de temporada, né? Se fosse mais para o meio da temporada, talvez menos. Então, nós passamos a pensar de uma maneira um pouco diferente. Vamos analisar para ver como ficam pelo distanciamento menor e pelo impacto físico de cada jogo nos jogadores. Vamos ver o que nós vamos fazer nesses 2 jogos que são os mais próximos em sequência, com menor intervalo entre um e outro. O Porto é outro jogo, na volta é isso, é no domingo, né? Aí nós já temos um intervalo maior para esse jogo. Boa noite, Rogério. Mesmo antes de destravar o jogo, o gol do Juba, você já tinha feito algumas jogadas de profundidade. Como é que você pode avaliar a produção ofensiva que o Bahia teve hoje, né? Tanto pela direita, mais com a Ademir, é bem verdade, muito embora os adversários não sejam nem sombra do que você vai enfrentar no Brasileirão no ataque, muito menos defendendo. Como é que você pode fazer a avaliação da posição ofensiva do Bahia? Em matéria de criatividade, de chances de gol, de oportunidades, finalizações dentro do gol, chances claras de gol, eu acho que foi principalmente no primeiro tempo, onde todos estavam com energia, aqueles 30 primeiros minutos, nós podíamos ter resolvido o jogo já naquele começo. É normal que o atacante perca um gol mais simples, que o drible não saia tão bem feito. O Ademir se destacou um pouco mais, primeiro pelos 2 gols antes de sair, segundo porque o lado dele houve mais fluência de jogadas e combinação e jogadores que o assessoraram melhor. Do lado esquerdo, o Juba muitas vezes muito para dentro, o Jean Lucas muito para dentro, quando caía no Pulga, ele tinha 2 às vezes para passar. Então esse foi o ajuste da gente tentar distribuir, equilibrar melhor, né, entre um lado e outro do campo. Acho que o Ademir foi melhor assessorado do que o Pulga, talvez por isso tenha se destacado mais. Acho que pesou mais as jogadas pelo lado direito nosso hoje do que na esquerda. Temos que ter uma simetria melhor e uma distribuição, um balanço melhor dos 2 lados. Boa noite, Rogério. No final do ano passado você falou que pretendia trabalhar para 2026 a mudança de sistema, se possível, um comportamento diferente. Um comportamento que está sendo mais consistente, não que seja exatamente diferente, mas que é notável, uma presença mais constante dos jogadores de meio de campo pisando na área, né? Hoje, Everton fez o gol de cabeça, esteve com mais consistência, mais constância, Jean Lucas chegando, até o próprio Caio hoje chegou a pisar uma vez dentro da área, mesmo sendo jogador de primeiro trabalhar a bola. Isso faz parte dessa sua intenção de um pouco de mudança ou de diversidade de repertório, ou foi circunstancial da partida de hoje? Eu acho que isso a gente repete em quase, principalmente talvez o Everton pisa menos, logicamente, que o Jean Lucas dentro da área, né? Mas nesse sentido é uma coisa, algo muito parecido com o ano passado. O que você tenta fazer é acelerar a intensidade dos treinamentos e fazer com que eles sejam mais intensos, o que é difícil conseguir extrair deles nesse começo de temporada. No final, nós hoje colocamos 4 atacantes, tentamos baixar num 4-4-2, mas os garotos às vezes eles também não entendem, assim, na hora como você fala, o Juan Pablo se atrapalhou um pouquinho na hora de voltar com o Kiki, era para Kiki e Cauê voltarem pelos lados, com Jean Lucas e David voltarem pelo centro, com Juan Pablo e Del no 4-4-2, mas eles ficam um pouco mais ansiosos, um pouco mais nervosos, né? Mas eu acho que um sistema bem treinado, ele também funciona. Eu acho que a repetição de um sistema, ele pode ser o segredo do sucesso. Mas hoje acabamos o jogo, já terminamos o jogo com 4 atacantes, 2 meio-campistas, jogando num 4-4-2. Vamos enfrentar times que jogam em sistemas diferentes. Eles começaram com linha de 4, terminaram com uma linha de 5, e isso os garotos ainda não entenderam exatamente. Nós precisamos repetir mais vezes o comportamento contra uma linha de 4 e contra uma linha de 5, que ele é diferente o posicionamento dos atacantes. Mas
ainda é muito cedo para cobrar deles um entendimento como o primeiro time, como o Ademir, como o Pulga, como o William, por exemplo, eles têm, como o Everton, quando está no jogo, Jean Lucas, como eles entendem, como nós já enfrentamos, passamos por tantas situações como essa em Copa Libertadores, então eles sabem melhor o comportamento. Os garotos têm um pouquinho mais de dificuldade até de concentração, pela emoção, né? Estádio, torcida, casa, 20, não sei quanto que deu hoje, 18 mil pessoas, tal, né? Para eles é um cenário que não é normal, comum. Então, começando a viver isso influencia diretamente, essa parte psicológica influencia diretamente no comportamental dentro do jogo, né? Então, nós estamos tentando, hoje fizemos uma variação para 4 atacantes, para tentar encaixar Kiki, tentar encaixar Cauê e os 2 meninos na frente. Sim, claro que eu permito.